Esta manhã eu quero falar sobre guardar a fé em tempo de desilusão relacional. E para isso vou começar com um versículo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. As crianças, entretanto, podem descer. Capítulo 4, versículo 7, que diz assim: repita comigo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo convida-nos a fazer três coisas importantes: combater, correr e guardar. Combati o bom combate, guardei a carreira, quer dizer, acabei a carreira, guardei a fé. Mas não é fácil guardar alguma coisa quando nós combatemos ou quando nós corremos. E de facto a vida cristã é uma vida de combate. É também uma corrida. Mas é sobretudo a capacidade de nós conseguirmos guardar o nosso bem mais precioso, a fé. Aquilo que uma das cartas do Novo Testamento chama a Santíssima Fé. A fé, irmãos, é a coisa mais preciosa que nós temos. E mesmo quando estamos em tempos de desilusão relacional, nós temos a obrigação, nós podemos, se nós quisermos, guardar a fé. Então eu gostaria de refletir um pouco sobre este tema a partir da experiência de Abraão e Ló, lá em Gênesis capítulo 13. Os primeiros 12 versículos vão surgir ali. Gênesis capítulo 13, os primeiros 12 versículos. Diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão evocou-lhe o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então houve contenda entre os pastores de Gade de Abraão e os pastores de Gade de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então a terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou logo os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Éden, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Está a falar do delta do Nilo, sempre muito bem inundado, que dá excelentes colheitas. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Até aqui a palavra do Senhor. Então, nós vemos aqui um exemplo do problema de uma dificuldade relacional entre Abraão e Ló, o seu sobrinho. E nós já verificámos que uma das coisas que pode acontecer é que a conjuntura pode criar dificuldades na relação entre as pessoas. A conjuntura, as circunstâncias podem contribuir para criar dificuldades. Diz aqui que a terra não tinha capacidade para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então as circunstâncias da vida muitas vezes põem-nos à prova. Põe-nos à prova, constantemente. Por duas razões opostas. É curioso. Umas vezes nós somos postos à prova pela escassez de bens. Havia poucos pastos para tanta cabeça de gado. De Abraão e de Ló, eram muitas cabeças de gado, não havia pasto suficiente. Então, por vezes, na nossa vida, as circunstâncias, pela sua escassez, pela sua dificuldade, podem contribuir para criar dificuldades relacionais.
O povo diz, casa não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Mas o que é curioso é que o texto realça aqui um outro aspecto, que é exatamente o oposto. Que não é a escassez das circunstâncias que por vezes cria problemas, mas é o excesso de bens. Diz que havia bens a mais, muitos bens. Abraão era um homem rico. Diz que ele trazia muito gado, prata e ouro. E Ló também tinha muitas cabeças de gado. E então, por vezes, as circunstâncias, quando há excesso de bens, também podem ser uma dificuldade relacional. Basta lembrar, quando alguém morre, mesmo que não tenha muitos bens, muitas vezes os herdeiros esgateiam-se todos nos tribunais, à pancada, deixam de falar, matam-se uns aos outros por causa de um bocadinho da herança dos seus pais. As pessoas ficam cegas por causa do dinheiro, por causa dos bens. Então, não venham com histórias de dizer, nós temos problemas, eu tenho problema na minha família porque nós somos pobres e temos dificuldades e então isto gera problemas. Então, e os que têm muito dinheiro não gera problemas também? Às vezes ainda gera mais problemas. As circunstâncias podem contribuir, podem ser propícias, a conjuntura, para criar dificuldades na relação entre as pessoas. É verdade. E foi justamente isto que aconteceu com Abraão e Ló. Por causa do excesso de bens e da escassez dos pastos, eles chegaram à conclusão que estava a haver problemas. Então, isto pode servir como lição para a nossa vida. Não nos vamos desculpar porque tenho dificuldade de relacionar com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha tia, com o meu filho, com o meu primo, por causa dos bens da minha mãe, da minha tia, da minha avó. Não é um problema da escassez de bens, nem problema de haver muitos bens para repartir. O problema está no coração das pessoas, como nos vamos ver mais adiante. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que terceiras pessoas podem criar dificuldades na relação entre as pessoas, ou seja, nas dificuldades relacionais. Terceiras pessoas. Neste caso, além de Abraão e Ló, há aqui um outro fator que está descrito no versículo 7. Diz que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Não eram Abraão nem Ló que andavam a pancada um com o outro, que andavam num mau clima, que andavam a disputar lugares para campos para levar o gado para pastar. Eram os seus pastores, eram os seus trabalhadores. Então, por vezes, são terceiras pessoas que contribuem para criar dificuldades relacionais. E por vezes, isto aqui acontece demasiadas vezes, especialmente quando as pessoas dão ouvidos a tudo, especialmente quando as pessoas dão mais atenção a alguém que vem soprar aos ouvidos alguma coisa do que à relação que existe daquela pessoa com outra. Porque quando entre duas pessoas existe uma relação forte, séria e honesta, é muito difícil, vou-vos dizer, é muito difícil alguém de fora vir semear sementes de murmuração, enfim, sementes de contenda entre essas duas pessoas. Porque se há uma relação honesta entre aquelas duas pessoas falam uma com a outra. E os mal-entendidos não são razão para cortar relações, para ter mau ambiente. Não. As pessoas vão esclarecer as coisas uma com a outra. Isto serve para casais, serve para famílias, serve para pessoas que têm sociedade, que trabalham em conjunto, serve para irmãos, serve para qualquer coisa. Quando nós deixamos que terceiras pessoas interfiram na nossa relação, é complicado. Havia um mau ambiente entre os servos de uns e de outros, e isto acabou em escaramuças, em pancadaria. E claro que Abraão não estava a gostar do que estava a ver. Ele era um homem de paz, ele era um homem de Deus, e ele queria salvaguardar a paz no clã. Naquele tempo não havia famílias no sentido que nós entendemos hoje. Havia clãs, a sociedade estava organizada em clãs. Aquele era o clã de Abraão. Ló era sobrinho, então ele e os seus familiares diretos pertenciam ao clã de Abraão. Abraão era o patriarca era o líder do clã. Era assim que a sociedade funcionava.
E ele queria manter paz no seu clã. Não queria que agora, por causa dos servos de uns e de outros, dos criados de uns e de outros, dos trabalhadores de um e outro, houvesse confusão, houvesse mal-estar dentro do clã. O sistema de clãs era um sistema tão perfeito que inclusivamente previa uma figura chamada Goel. O que era o Goel? Era o provedor. Por exemplo, se alguém que pertencesse, que a sua família pertencesse àquele clã, tivesse contraído uma dívida para uma pessoa fora do clã, de outro grupo social, e não conseguisse pagar, segundo as leis da época, esse credor poderia vir ter com esta pessoa que estava em dívida e levar, por exemplo, um dos filhos como escravo, para o servir durante não sei quantos anos, para pagar aquela dívida. Para a defesa do clã, o Goel, esse provedor, que não era o patriarca, era uma outra figura, o que é que ele fazia? Ia procurar resolver a coisa dentro do clã, levantar dinheiro para poder pagar ao credor, para que um dos filhos, um dos membros do clã, não pudesse ser levado como escravo. Então era uma sociedade, digamos assim, com as suas normas de justiça muito próprias e uma grande união entre eles. E Abraão queria salvaguardar a paz dentro do clã. Era essencial, porque a Bíblia diz que uma casa dividida entre si mesma não subsiste. Então era preciso que houvesse paz. E Abraão moveu-se para que houvesse paz. E disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão soube ler a conjuntura. Abraão soube ler as circunstâncias, mas também soube ler o problema latente espiritual que estava no coração de Ló. E era aqui que eu queria chegar. Ló tinha um problema moral, tinha um problema espiritual. E Abraão percebeu que havia um problema espiritual em Ló. E para que isso não contaminasse todo o plano, ele disse: olha, é preferível. Tu escolhe, se tu fores para um lado eu vou para o outro, não há problema. Amigos como sempre, irmãos como sempre, mas não dá para andar juntos. Já Salomão dizia: é possível andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Não é possível. Então se calhar é preferível separarem-se do que estarem à mulha. Não é? Mas ele quis preservar a paz. Ele enfrentou a questão e propôs uma separação física, Abraão. E provocou a separação entre Ló e Abraão. Não foi as circunstâncias em si mesmas, mas foi a separação de coração de Ló para com Abraão. Irmãos, eu lembro aqui que Abraão era o patriarca, era o homem mais respeitado, era o homem de Deus, era o homem da bênção. E Ló permitiu que os seus trabalhadores, os seus pastores do seu gado, entrassem em contenda com os pastores de Abraão e criassem problema a Abraão. Então Abraão diz: não, nesse caso, o coração de Ló já não está bem. É preferível que ele saia do que estrague tudo aquilo, todo o plano. E por vezes nós temos que abandonar o que nos impede de ser abençoados, geralmente. Há coisas que impedem que nós possamos receber a bênção de Deus. Há coisas que impedem. Depois de Ló abandonar o clã de Abraão, Abraão recebe a promessa de uma grande herança física na terra. Deus continuou a trabalhar com Abraão. Deus não desistiu dele. Com quem é que Deus falou lá em Ur dos Caldeus, dizendo que faria dele uma grande nação? Foi com Ló ou foi com Abraão? Foi com Abraão. E Deus não desistiu dele. Deus não desiste de nós, mesmo quando nós enfrentamos uma dificuldade, mesmo quando somos traídos, mesmo quando temos um problema bicudo para resolver. Deus não desiste de nós. Nós é que normalmente desistimos de Deus. E muitas vezes não aguentamos o primeiro embate, a primeira luta, a primeira tribulação, a primeira dificuldade, sem dizer: Deus já não quer nada comigo. Não, Deus quer
Amém, irmãos? Amém. Deus quer. Deus tem um propósito para a nossa vida. Eu já vi Deus falar na vida de pessoas que faria grandes coisas. E depois as pessoas não quiseram. E Deus não faz. Deus é que o Espírito Santo é cavalheiro. Deus não faz contra a nossa vontade. Se nós não queremos, Deus, ok, tudo bem, amigo. Não faço contigo, faço com o outro. O meu propósito para ti era muito específico, mas tu não queres. Deus não impõe. O Evangelho não é uma proposta, não é uma proposição, não é uma imposição. Não se impõe o Evangelho a ninguém, não se impõe a fé a ninguém, e Deus não impõe a sua vontade a ninguém. Amém, irmãos? Deus não impõe nada. Deus espera que nós possamos compreender, receber, crer, sobretudo, e possamos obedecer. E então Ele cumpre o seu propósito na nossa vida. Só depois da separação entre Ló e Abraão é que ele recebeu a promessa de um filho. Por outro lado, o que aconteceu com Ló? Ló deixou o lugar da bênção. O lugar da bênção não é lugar físico. Há pessoas que pensam que há santuários. Há lugares que são santuários. Fátima, Lourdes, não sei o quê, Meca e tal. E agora para alguns também é Israel. Não há lugares santos. Não há santuários na terra. O lugar da bênção não é um lugar físico. O lugar da bênção é onde está alguém que obedece a Deus e quer ser um instrumento nas mãos de Deus. O lugar da bênção era onde estava Abraão, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Ao abandonar o clã de Abraão, Ló afastou-se do lugar da bênção. É bom que nós tenhamos discernimento para compreender onde é que está o lugar da bênção. Onde é que nós podemos ser abençoados junto da pessoa que Deus abençoou. Isto leva-nos a compreender que não é o barulho das luzes, as cores, não é nada disso que conta. O que conta é se nós estamos dentro ou não da vontade de Deus, se nós estamos a procurar ou não a vontade de Deus, se nós estamos a procurar ou não cumprir na nossa vida o propósito de Deus. Ló abandonou o lugar de bênção. E o que é que aconteceu com ele? Imediatamente ele entrou no caminho do caos e da destruição. É verdade que não foi logo, não foi imediatamente. É um processo. Foi um processo. Demorou algum tempo. Mas ele foi se aproximando das cidades de Sodoma e Gomorra. E porquê é que ele se afastou do clã de Abraão? Porquê é que ele se afastou do lugar da bênção? Porquê é que ele se afastou do homem da bênção? Porque o seu coração já não está ligado a ele. Há duas razões que explicam, que nós mais tarde vamos entender, que explicam porque é que aconteceu esta separação entre Abraão e Ló. Uma delas é a ambição de Ló. Quando Abraão chegou acima da colina e disse: olha, estás a ver aqui, está o terreno todo, tu escolhe, quando é que tens isso? Se fores para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. O que é que a Bíblia diz? Que Ló arregalou os olhos quando viu as campinas do Jordão. Ou seja, a verdura fazia, não é? Aquela verdura, está ali um pasto só para mim, só para os meus animais. Já não vou sair desta confusão. Ambição. Ambição, que é alguma coisa que mata muitas vezes as pessoas, literalmente, e mata sobretudo muitas vezes espiritualmente as pessoas. Ambição. Não estou a fazer a apologia da pobreza. Não estou a fazer a apologia de pensar pequeno. Não estou. Nós temos um grande Deus e devemos pensar grande. É verdade. Mas o que é que nos move? É a ambição? É um sentimento de ambição? É um sentimento de poder, de ser poderoso? O mundo está como está por causa da questão do poder. Porquê é que existem as guerras? Uns acham que é por causa do petróleo, ou por causa do acesso ao mar, ou por causa da fronteira mais para aqui ou mais para ali. Não. Tudo o que está a montante de qualquer guerra é sempre o poder. Conquistar o poder ou manter o poder.
Não há outra razão. O resto são pretextos. E por vezes, tristemente, o pretexto até é um pretexto religioso. Houve guerras na Europa que demoraram 30 anos, por exemplo, guerras chamadas religiosas. Não. Era como qualquer outra, era uma guerra de poder. Só que a religião foi um pretexto que se adequa um pouco a isto, não é? Para as pessoas entrarem em litígio, a religião dá muito jeito. A ambição do homem. Temos que colocar o nosso coração perante Deus e perguntar: Senhor, eu desejo ganhar almas para Ti, eu desejo ser mais eficaz, efetivo no Teu reino, eu quero ver coisas grandes acontecerem, etc. Mas qual é a motivação? É uma ambição? É uma vaidade? É um orgulho pessoal? Ou é um desejo sincero de que Jesus seja levantado, Jesus seja exaltado? Por mim ou sem ser através de mim, que Jesus seja exaltado. Porque é Ele que interessa. Amém, irmãos? É Ele que interessa, não sou eu, não é pregador nenhum. É Jesus. O problema da mulher era o outro, da mulher de Ló. O problema da mulher de Ló era uma certa futilidade. Vocês sabem que ela, a história depois de Sodoma, quando eles tiveram de fugir e depois ela foi transformada numa estátua de sal. Porquê? Porque ela olhou para trás. E olhou para trás para a cidade que estava em chamas. Olhou para trás porquê? Porque o seu coração tinha ficado em Sodoma. O corpo estava ali, fora. Mas o coração dela tinha ficado lá. Ela devia gostar muito daquelas festas, daqueles vestidos, daquela vida social. Ela devia gostar muito desse tipo de vida. Uma vida de futilidade. E, meus irmãos, em Deus não pode haver futilidade. Sabe porquê? Porque o fogo do Espírito Santo queima essa palha toda. Amém? Quando nós somos fúteis no reino de Deus, não subsistimos muito tempo. Se Deus está connosco, nós não podemos ser fúteis. Temos que concentrar naquilo que é importante. Nós passamos a não nos preocupar tanto com aquilo que é secundário, que é acessório, que não é fundamental, e concentramos naquilo que realmente é importante. E a mulher de Ló era uma mulher fútil. Então o coração de Ló e da sua mulher já não estavam com Abraão, e por isso é que eles se separaram. Então Ló saiu do lugar da bênção, desassociou-se do homem da bênção, Abraão, e foi no caminho do caos e da destruição. Mas Abraão, pelo contrário, ele não parou de ser abençoado, e cada vez foi mais honrado e bem sucedido na vida. Amém? Mais honrado e bem sucedido na vida. O que é que nos impede de sermos abençoados? É tudo aquilo que não é segundo o coração de Deus, que não é o propósito de Deus na nossa vida. O pastor Nuno falou aqui há uns meses na questão da bagagem, não é? Até trouxe umas malas ali para cima para exemplificar. Mas na bagagem, às vezes temos de deixar a bagagem, temos de deixar tudo aquilo que não é importante, que não é o propósito de Deus, tudo aquilo que pode ser muito bonito, mas não é isso que Deus quer na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Estamos dispostos a deixar essas coisas? Como é que acontece a nossa desilusão relacional na relação com os outros? Quando o outro nos decepciona e nós, por exemplo, não lhe damos o direito de errar, como nós, porque nós não somos perfeitos. Logo, temos que admitir que os outros também não são. Não foi o que aconteceu com Abraão e Ló. Simplesmente Ló não fez nada para evitar aquela situação, e aquela situação persistiu e chegou a um ponto de ruptura. Não, mas por vezes nós relacionamos com alguém e essa pessoa decepciona-nos. E às vezes nós somos tão retos que não deixamos, que não damos à pessoa o direito de errar, porque nós aprendemos é com os erros. Sabia? Nós aprendemos é com os erros, não é quando fazemos as coisas bem feitas. É quando o piloto do navio passa por uma tempestade que ele aprende muito mais sobre navegação do que
quando navega no mar de vida. Outras vezes nós olhamos para as pessoas e criamos expectativas muito elevadas. Temos grandes expectativas naquela pessoa e depois ficamos decepcionados. Porque a pessoa não corresponde exatamente às expectativas tão elevadas que nós tínhamos. Porque cada um é como é. Se nós pusermos uma expectativa demasiado elevada numa pessoa, nós vamos ser decepcionados, muito provavelmente. E isto também cria problemas na relação entre as pessoas. E outras vezes ainda fazemos pior. Nós queremos que aquela pessoa seja uma cópia, um clone de nós mesmos. Queremos que ele fale como nós, que ele reaja como nós, que ele se funcione como nós. E não, as pessoas têm personalidades diferentes, as pessoas movem-se de forma diferente. Não é? E aí é que está também, de certa forma, a riqueza da igreja. É que somos todos diferentes uns dos outros. Já viu? Se você olhar para o nariz da pessoa que está ao seu lado, vai perceber como nós somos todos diferentes uns dos outros. Os gostos das pessoas são diferentes, os desejos das pessoas são diferentes, os sonhos das pessoas são diferentes, o funcionamento das pessoas é diferente. Mas o problema maior é quando nós nos decepcionamos na nossa relação, não com as pessoas, mas com Deus. Nós esquecemos de abandonar tudo aquilo que magoa o coração de Deus e o entristece. Esquecemos que Ele tem reservado para nós as melhores bênçãos e vitórias, se nós tão somente colocarmos a nossa vida nas Suas mãos. Então, irmãos, nós não temos que perder a fé por causa de uma desilusão. Eu acredito que Abraão teve uma profunda desilusão com Ló, o seu sobrinho. Acredito seriamente que teve uma profunda desilusão. Alguém que era do seu sangue, alguém a que ele amava. Aquela separação foi dura para o coração de Abraão. Não parece ter sido tão dura para Ló, porque ele foi atrás da ambição dos pastos verdejantes das campinas do Jordão. Mas certamente que Abraão sentiu a falta. Doeu para Abraão. Então não é fácil guardar a fé quando por vezes temos uma desilusão com alguém. Isso serve para qualquer pessoa. Olha, irmãos, no ministério, nós temos muitas vezes, ministério pastoral, muitas vezes temos desilusões. Muitas vezes. Há muitos anos atrás, eu estava um pouco desiludido, enfim, um bocado abatido, numa fase mais difícil do meu ministério. E a minha mulher disse-me: olha, ainda não te fizeram aquilo que fizeram a Jesus, por isso, aguenta. E eu cá estou. Ninguém disse amém. Posso ir embora se quiser. Guardar a fé é o desafio da vida do crente em Deus no mundo descrente e limpo. Olha, irmãos, anda tanta gente aí preocupada com o que é que os ímpios fazem. Porque eles fazem chacota dos cristãos. Porque eles fazem chacota dos simples cristãos. Porque eles fazem chacota de Deus. Pá, você não tem mais nada com se entreter. Pá, se você está preocupado com isso, dobra os joelhos e lute espiritualmente. Acha que Deus precisa de você para defender? Acha que Deus precisa que você levante a voz e faça e coisa, e grite e vocifere para defender? Não precisa. Ele só precisa que você cumpra aquilo, o propósito que Ele tem para a sua vida. Não é fácil guardar a fé quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Não é fácil guardar a fé quando as circunstâncias são adversas. Aqueles povos, nossos irmãos que estão em regiões do mundo, em territórios onde não há liberdade religiosa, que o digam. Não é fácil guardar a fé quando as pessoas nos desiludem. Não é fácil guardar a fé quando nós próprios falhamos e nos decepcionamos a nós mesmos. Não é fácil guardar a fé
quando nós não vimos os nossos sonhos concretizarem-se na altura em que nós gostaríamos. Mas temos apenas que fazer uma coisa: olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E eu vou ler um texto que gostaria que todos ficássemos de pé agora. Lá em Hebreus capítulo 12, diz assim: ouçam com atenção. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Com o quê? Paciência. Não ouvi. Paciência. Com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Amém? Autor e consumador da fé. Quer dizer, Ele é o alfa e o ômega, a causa e o efeito da fé, o Criador da fé e o seu fim último. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Amém. Então é possível nós superarmos, guardarmos a fé num momento de desilusão relacional, quando há uma desilusão na nossa relação. É possível nós guardarmos a fé. É absolutamente possível. Não é desculpa. A escassez de condições não é desculpa. O excesso de bens não é desculpa. Quando há uma decepção com alguém muito próximo de nós, não é desculpa. Não é desculpa. Ele está acima de tudo isso. Amém? Ele está acima de tudo isso. Gostaria que fechássemos os nossos olhos agora durante os momentos, quando fássemos a nossa cabeça. Amém? Gostaria que pensasses agora nas decepções, nas desilusões que tens tido com pessoas na tua vida, pelas mais diversas razões. Seja razões materiais, seja razões espirituais, em qualquer contexto, em qualquer circunstância. Fica a saber que isso faz parte da vida. Todos os grandes homens e mulheres de Deus algum dia se decepcionaram com alguém. Jesus não fugiu à regra, também se decepcionou várias vezes com várias pessoas, incluindo os seus discípulos, que não puderam vigiar com ele no Getsemane, nem sequer uma hora, como ele tinha pedido. No entanto, ele cumpriu o seu ministério até ao fim. Ele cumpriu a sua missão até ao fim. Ele foi ao Calvário, ele foi à cruz, entregou a sua vida por nós. E nós podemos hoje dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica todo pecado, nos fez alcançar a vida eterna na presença de Deus. O que é que nós queremos mais? Nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma desta vida, nem de outro mundo qualquer, nem de outra vida, nem do que quer que seja, nos pode separar do amor de Cristo. Isso é a coisa mais importante que nós temos. Nada te pode separar do amor de Cristo, irmão. Se estás decepcionado, eu vou orar em teu favor. Mas peço apenas uma coisa: que coloques os teus olhos em Jesus agora, espiritualmente falando. Olha para Jesus, que te amou, que nos amou até ao fim. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós quero colocar no teu altar os meus irmãos e irmãs, Senhor, que se decepcionaram com alguma pessoa, Senhor, por alguma razão. Não importa o contexto, não importa o tempo, não importa se foi há mais tempo, se foi mais recentemente, não importa. Eu oro, Senhor, para que o seu coração seja curado em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Enquanto eles olham para ti, Senhor, enquanto eles olham para o Cristo crucificado, que se entregou a si mesmo por nós, enquanto eles contemplam esse grande amor com que Ele nos amou, que eles possam ser curados, que eles possam compreender que por vezes é possível, por vezes é preferível
uma ruptura do que sermos contaminados por um espírito negativo, pelo espírito do mal na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a nunca desviar os nossos olhos de Ti, Pai.